Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo. Hoje eu estou acompanhada pela minha Frida Kahlo, né, que é uma mulher que é exemplo, que é referência para mim, e hoje eu resolvi trazer ela para esse vídeo. Hoje aqui no vídeo nós não vamos dar uma aula propriamente dita, nem trabalhar conceitos. O que eu vou fazer no vídeo de hoje com vocês? Eu vou explorar um pouquinho a matriz de referência do Enem. Pois é, vocês sabiam que o Enem ele tem uma matriz de referência? O que é uma matriz de referência? Ela é normalmente usada para avaliações externas para que se tenham as habilidades que vão ser cobradas e as competências cobradas nessa avaliação externa. O SARESP tem uma matriz de competência, de referência, o Enem também. Essa matriz de referência, provavelmente esse vai ser o último ano utilizado, porque com as mudanças do BNCC, né, que vai acontecer a partir do ano de 2021, a prova provavelmente vai ser diferente. Mas até o Enem deste ano de 2020 ainda continua baseado nessa matriz de referência. Pois bem, lá nesse documento, que eu vou deixar disponibilizado aqui na descrição, nós temos as competências cobradas nas diversas áreas que são aplicadas no Enem. Ciências, ciências biológicas, né, ciências da natureza, códigos de linguagens e ciências humanas. O vídeo de hoje eu vou me ater sobre a questão das ciências humanas e suas tecnologias, que é a minha área de conhecimento. Mas quem tiver mais interesse sobre ela, é só abrir e ver todas as áreas. Então eu vou falar um pouquinho sobre elas para quem está perdido aí, não encontrou um norte para estudar, para que possa se orientar melhor. Então vamos lá. A matriz de referência de ciências humanas e tecnologias, ela tem 6 competências, dentro dessas competências ela tem habilidades e também tem os anexos que eu vou falar para vocês aqui. Então vamos lá, a gente começa com a primeira competência da nossa área, que é compreender os elementos culturais que constituem a identidade. Então o que eu tenho que estudar, Ariane, nisso? Eu tenho que estudar historicamente e geograficamente documentos acerca de aspectos culturais, né, da nossa sociedade, analisar a produção e memória da sociedade, né? Verificar também as manifestações culturais presentes no nosso processo histórico e ver diferentes tipos de vistas sobre o aspecto de cultura, patrimônio cultural, artístico de diferentes sociedades. Isso na competência 1. E aí, lá na competência 2, eu tenho compreender as transformações dos espaços geográficos como produto de relações socioeconômicas e culturais de poder. Então, nós sabemos que o espaço geográfico, ele se modifica, e ele se modifica pela intervenção humana. E aí, essa competência, ela quer verificar o quanto você sabe dessa influência que tanto as relações socioeconômicas quanto a cultura de poder teve. Então, dentro dessa competência, eu posso falar de relações de poder entre as nações, por exemplo, o mundo dividido em dois no pós-guerra, a nova ordem mundial, né? Analisar as ações dos estados nacionais no que se refere às dinâmicas de fluxo populacional, no enfrentamento de problemas de ordem econômica, comparar o significado histórico, geográfico de organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional, mundial, e reconhecer como que dá a dinâmica dos movimentos sociais e a importância da coletividade na realidade histórica geográfica. Então, o espaço geográfico, ele não é só natural, ele também é social e econômico e ele se modifica. Então, entender essas mudanças do espaço geográfico como fruto das relações socioeconômicas e culturais de poder é a competência número 2 do Enem, ok? Vamos lá para a competência número 3. Compreender a produção do papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Aqui é uma habilidade bem próxima da sociologia, na verdade,
que é identificar as práticas dos grupos sociais no tempo e no espaço, analisar como que foi feita a justiça das instituições na organização da sociedade, e aí entram também aspecto filosófico, e analisar os movimentos sociais, o que eles contribuíram para a mudança da sociedade, para a ruptura de processos de poder. Né? Então, lá no terceiro ano, por exemplo, do ensino médio, a gente vê sobre os diversos movimentos sociais, desde o movimento operário, movimentos de identidades, né? Movimento racial, movimento LGBTQ+, né? Então, e comparar diferentes pontos de vistas em situações históricas e geográficas acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. E também avaliar de uma maneira crítica os processos e conflitos culturais, sociais e políticos. Então, todos os conflitos que a gente tem em relação à etnia, conflitos culturais, conflitos sociais e conflitos econômicos, e até mesmo de aspectos ambientais ao longo da história, verificando vários movimentos sociais, estão dentro da competência 3. Então, não esqueçam de estudar movimentos sociais. Tudo bem? E aí nós vamos para a competência 4, entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto no processo de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Então, aqui, o que eu tenho que procurar? Compreender o desenvolvimento das técnicas e da tecnologia na organização do trabalho e na vida social. O que muda depois da inserção dessas técnicas e tecnologias, né? Revolução industrial, revolução científica, a ideia do Milton Santos de meio natural, meio técnico científico informacional, explicar os fatores que geraram impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho, né? Então, entendendo a dinâmica do mundo do trabalho, os modos de produção toyotista, fordista, tayloristas, né? E compreender como que essas técnicas e tecnologias foram apropriadas nos espaços, tanto rural quanto urbano, né? O que acontece dentro da cidade e o que acontece nas áreas rurais graças às invenções técnicas e tecnológicas, né? E buscar tanto compreender o lado positivo quanto o lado negativo dessas transformações, né? Dentro do mundo do trabalho. Então, o que teve de positivo no mundo do trabalho, o que teve de negativo no mundo do trabalho, graças às inserções tecnológicas, né? Então, eu posso falar de desemprego, eu posso falar de facilidade, tenho prós e tenho os contras. Então, na competência 4 é basicamente entender como que as inovações tecnológicas e as técnicas impactaram na produção do conhecimento, na vida da sociedade, ok? Desde o trabalho até a ciência. Tudo bem, pessoal? Competência 4, então. E aí eu tenho a competência 5. O que cobra a competência 5? Utilizar os meus conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania, da democracia, favorecendo a atuação consciente do indivíduo em sociedade. Então, essa competência 5, ela está muito relacionada a compreender o papel da construção da vida em sociedade e das lutas sociais que aconteceram com o passar dos tempos e das suas conquistas, tanto nas legislações ou nas políticas públicas. Analisando também valores éticos na estruturação política da sociedade, aí eu entro em filosofia. Relacionar a ideia de cidadania à democracia na organização das cidades, da participação do indivíduo, de ter direitos e deveres, como que isso foi se modificando ao longo do tempo. Então, eu volto lá na antiguidade clássica, até chegar na modernidade, até passar por todas as lutas políticas para identificar isso. E identificar estratégias que possam promover a inclusão social, ou seja, a participação de todos dentro da sociedade. É isso que a competência 5 vai cobrar de vocês, né? Valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia para que possa se favorecer a construção de um indivíduo consciente e participativo na sociedade, tá? Então, é importante estudar cidadania, direitos, deveres, tudo mais.
E a competência 6, que é a última competência, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos, né? Então, compreender a ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana, por exemplo, com a paisagem, com a transformação da paisagem, analisar de maneira crítica como que o homem se relaciona com a natureza, historicamente, geograficamente, relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais. Lembra que a gente falou lá na competência anterior de entender o que é bom, o que é ruim da tecnologia? E qual que foi o impacto socioambiental dessa inovação tecnológica? Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando com as mudanças humanas e avaliar as relações tanto de preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Então, aqui cai muito no Enem a questão de problemas ambientais, tá? Então, essas foram as 6 competências. E aí, lá no final das matrizes, a gente tem o anexo, né, que daí é mais focado nos conteúdos. E aí eu trouxe também para vocês aqui os anexos. Então, lá no primeiro anexo diz que vai cobrar o quê? Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade, cultura material e imaterial, patrimônio e diversidade cultural no Brasil, que vocês veem em arte também, a conquista da América, o conflito entre europeus e indígenas na América colonial, a escravidão e formas de resistência indígena e africana na América, a história cultural dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira. Eu não sei se vocês sabem, mas história e cultura afro-brasileira é obrigatório na escola, é obrigatório ser inserido no nosso currículo, então ela também é cobrada dentro do Enem. A história dos povos indígenas e a formação sociocultural brasileira também é cobrada, né? Então, essa história dos povos indígenas, como que se deu a formação social e cultural brasileira, lá no segundo ano de Sociologia a gente fala um pouco sobre isso. Os movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social, né? Então, diversos movimentos culturais que aconteceram dentro do mundo ocidental e como eles impactaram na vida política e social. Também está no anexo formação de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Então, a gente aqui cobra cidadania, democracia, que a gente vai lá nos primórdios, lá na Antiguidade, Grécia e Roma Antiga, direito do cidadão, né? Lá a partir da Idade Moderna, democracia direta, iluminismo, as lutas pela conquista da independência, os grupos sociais em conflitos, né? Tudo isso está dentro da formação. As revoluções, a Revolução Bolchevique, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, as questões geopolíticas do século XIX e XX, aí entre imperialismo, ocupação da Ásia e da África, né? E as guerras mundiais, a primeira e a segunda, e a Guerra Fria. Nós também temos os conflitos políticos e culturais pós-Guerra Fria, regionalização política, a disputa entre Norte e Sul e a luta pela conquista de direitos, né? E aí entra mais uma vez direitos civis, humanos, políticos e sociais. E a vida urbana, né? As redes de hierarquia das cidades e a segregação socioespacial. Então, vocês percebem que dentro do conteúdo está relacionado geografia, história, filosofia e sociologia. Nós temos lá, continuando no anexo, características e transformações da estrutura produtiva, ou seja, de como que é organizada a produção na cidade. Então, a gente tem que entender escravismo antigo, feudalismo, capitalismo, socialismo e suas diferentes experiências, economia agroexportadora brasileira, complexo açucareiro, a mineração no período colonial, a economia cafeeira, a borracha na Amazônia, tá? Depois, Revolução Industrial, o processo de industrialização brasileira, que inclusive é um processo
de industrialização tardia, né, a urbanização, as transformações sociais, a globalização e as novas tecnologias de comunicação, produção e transformação dos espaços agrários, né, a modernização na agricultura, que eu tinha falado lá anteriormente nas competências, como que a tecnologia interfere. Então, tudo isso tem que ver nas características e transformações das estruturas produtivas. Os domínios naturais e a relação do ser humano com o meio ambiente, ou seja, a relação do homem e natureza ao longo do tempo, os impactos ambientais, tanto relacionados às atividades econômicas no Brasil, recursos minerais e energéticos, as questões ambientais contemporâneas, como mudança de clima, ilha de calor, efeito estufa, os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente, chuva ácida, destruição da camada de ozônio, a nova ordem ambiental internacional, políticas de territórios ambientais, uso e conservação dos recursos naturais, a origem e como que se desenvolveu o conceito de sustentabilidade, a estrutura interna da Terra, né, a estrutura do Sol, relevo, agentes internos e externos, a situação geral da atmosfera e classificação climática, as características climáticas principalmente do território brasileiro, e os grandes domínios de vegetação no Brasil e no mundo. E para finalizar, não menos importante, representação espacial. Então, projeção cartográfica, leituras de mapas temáticos, físicos e políticos e tecnologias modernas aplicadas à cartografia, como o sensoriamento remoto, tá bom? Espero ter ajudado. Essa é toda a síntese do conteúdo da matriz de referência do Enem de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Se tiver dúvidas, manda aqui. Quem gostou, dá um like, compartilhe e se inscreva no canal. Beijinhos, espero ter ajudado vocês.